Senhor? Hoje nós iremos falar sobre preparo. Falar que o preparo que nós fazemos não é em vão. Que todas as coisas que nós dedicamos a fazer, essas coisas não são em vão, essas coisas valem a pena. E nós vamos discorrer aqui alguns exemplos, algumas coisas que nós precisamos fazer, alguns exemplos de pessoas que se prepararam, que se dedicaram, que passaram pelos processos e alcançaram os seus objetivos. Talvez, irmãos, a gente possa escutar a mesma palavra 2, 3, 4 vezes. Muitas vezes eu posso falar sobre esse assunto aqui hoje, você vai fazer uma visita na igreja de algum amigo, de alguém durante a semana e você escuta a mesma palavra. Por que essas coisas acontecem? Muitas vezes é porque Deus está querendo tocar o seu coração, Ele está querendo te levar essa palavra de alguma forma. Enquanto você não entender, enquanto você não fazer o que Deus está pedindo, Ele vai continuar falando com você, Ele vai insistir até você entender o que Ele quer falar. Então muitas vezes você pode pensar, nossa, mas Deus está falando tantas vezes a mesma coisa, Deus está falando tantas vezes sobre esse assunto, é porque Ele está querendo te acordar para alguma coisa. Então nós temos que ter atenção sobre o que Deus quer falar com cada um de nós. Tem um pastor que eu gosto muito de escutar, ele fala que na hora que ele está pregando, ele fala assim, irmão, pega essa chave. Então acho que ele faz uma ilustração de como se fosse portas fechadas, que ele entrega palavras do Senhor que são chaves para a gente destravar essas portas. E aqui hoje eu vou trazer algumas situações que eu acredito que muitas vezes a gente pode, nessa ilustração, a gente pode estar aqui no meio, parado, e tem várias portas ao nosso redor e nós não temos essa chave para destravar essas portas. Nós não conseguimos sair do lugar onde nós estamos parados. E a palavra do Senhor, essas chaves que Ele quer entregar para a gente, é para a gente destravar essas portas e a gente continuar caminhando no caminho que Ele quer. É o que Ele quer trazer para a gente nessa manhã. Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar é que durante a nossa vida, quando nós começamos a crescer, a gente entra na escola, a gente começa a estudar, a gente passa por um processo, a gente é preparado para a vida adulta. Se a gente for parar para resumir algumas coisas, né, de algumas matérias, a gente conhece sobre a geografia para a gente saber onde fica cada país. Possivelmente, se você for trabalhar em outro estado, se você for trabalhar em algum outro lugar, você precisa conhecer as regiões ali do país, do mundo. A gente aprende sobre matemática. Tudo que você vai fazer, você precisa comprar, vender, você mexe com dinheiro. Você precisa saber administrar isso. Então a gente aprende na escola. Na minha área, a questão da educação física. Tudo que a gente vai fazer, se a gente vai trabalhar, se a gente vai numa padaria, a gente usa o nosso corpo para se movimentar. A gente precisa saber se movimentar de uma forma correta para não se machucar. A gente precisa saber se alimentar para sustentar o nosso corpo. A língua portuguesa, a gente utiliza ela para se comunicar o tempo inteiro. Então a gente precisa da escola. A escola é um preparo para que nós possamos crescer e na vida adulta nós estarmos preparados para trabalhar, para nos comunicar com as pessoas. Então a primeira coisa, digamos que a primeira chave, é que nós não podemos fugir do processo do preparo. Nós não podemos pular etapas, nós não podemos querer pular, tem os degraus, a gente quer pular 3, 4 degraus e já ir para o próximo. A gente tem que passar por todas as etapas, por todos os preparos. Cada vez que nós pulamos uma etapa, é mais difícil de a gente alcançar o nosso objetivo. Aí tem aquele negócio que as pessoas falam que a gente tem que matar um leão por dia. Aí se você não mata o leão de hoje, ele fica para amanhã. Só que aí já tem o de amanhã, então amanhã já são 2. Aí você não matou esses 2, no outro dia vai ter mais um, já são 3. Então cada etapa que você pula, cada preparo que você deixa de fazer, cada processo que você deixa de lado, o próximo se torna cada vez mais difícil. Então a gente não pode querer pular etapa, pular processos, pular o preparo, porque vai dificultar. A gente precisa fazer isso com calma. Então a gente não pode fugir do processo e do preparo. Quando nós vamos estudar para um concurso, por exemplo,
muitas vezes a gente se isola num canto, a gente faz os nossos estudos, cada um tem uma metodologia de estudar ali no seu canto. Aí às vezes você passa num concurso, você está formado já, você está trabalhando, você está lá, e as pessoas, nossa, ó, ele tem maior carrão, nossa, a vida dele é boa. Mas ninguém viu tanto que você se preparou ali no secreto, ali no seu cantinho, ali, só você, Deus e os seus estudos. Então muitas vezes a gente tem o exemplo de Davi, né? Pegando um pouco da Bíblia, Davi, ele foi preparado ali no oculto. Ele cuidava das ovelhas e ali ele matou o leão, ele matou o urso e ninguém viu aquilo. Deus foi preparando ele ali no cantinho dele, sem falar com ninguém, para quando ele fosse colocado à frente do gigante, a hora que ele apareceu, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha certeza do que ele tinha que fazer, porque ele foi preparado antes para isso. Então, muitas vezes, Deus ele vai te preparar ali no secreto. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode ter vergonha de ficar ali no nosso cantinho, quietinho, se preparando. Eu acho muito legal, e não é para exaltar o irmão André, para dar honras para ele, mas eu acho legal a atitude e a humildade. Muitas vezes eu falei com ele uma vez sobre ele tocar, da gente ensaiar, e ele falou do instrumento novo lá, que ele não falou ainda para mim. E ele falou que ele está se preparando, que ele ainda não se sente capaz, mas que ele está se preparando e ele vai vir aqui na frente. Mas ele não fica querendo fazer as coisas de qualquer jeito, ele está se preparando ali no cantinho dele. A hora que ele sentir que Deus falou, é agora, ele vai vir aqui e ele vai apresentar. Então nós temos que ser assim, nós não podemos ter vergonha de nos preparar ali no esconderijo, no nosso cantinho, querer, digamos que se aparecer. Não, fica ali tranquilo, vai se preparando e Deus vai te honrar. Deus vai te dar na hora certa você vai construir a sua história, digamos assim. Então tem uma frase que eu separei, que eu vi, eu achei muito interessante, que é assim, todos os processos que vêm nas nossas vidas tem processos que são mais fáceis da gente lidar, tem processos que são mais difíceis da gente passar. E eu falo por mim, algumas vezes, algumas coisas que eu passei, eu pensei em desistir e deixar de lado. Eu acredito que pelo menos uma vez na vida os irmãos tenham passado por alguma coisa que você falou assim, não dá mais para mim, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou parar. Muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente pode pensar isso. A gente é ser humano, a gente é falho, mas a gente não pode desistir. E aí essa frase ela diz que todo processo difícil produz guerreiros poderosos. Então quanto mais difícil é o processo que você passar, quanto mais difícil for o preparo que você tiver, mais forte e mais poderoso você é. Então nós temos que ter isso na mente. Não importa as coisas que vierem contra nós, não importa as situações, se nós nos prepararmos para isso, com certeza nós teremos a vitória. Então nós precisamos sempre estar preparados, porque as dificuldades elas vão nos tornar mais fortes, elas vão nos capacitar para o próximo level, o próximo nível quando a gente passar. E aí nesse momento eu posso dizer que eu gostaria de fazer um convite. Esse convite é para mim e para cada um dos irmãos. É um convite um pouco doido, digamos assim. O que eu gostaria de falar para os irmãos? Para cada um de vocês refletir agora, pensar em cada problema que você tem, cada processo que você tem, cada sonho. E aí você vai fazer o quê? Você abraça esse problema. Em vez de você deixar o problema de lado, abraça ele. Vai abraçar para levar para a vida toda? Não. Você vai abraçar ele para você resolver esse problema. Você vai abraçar esse processo para você poder passar por ele. Então, a reflexão que fica nós temos nos preparado para passar pelos processos que vão acontecer? Nós temos nos capacitado para as próximas coisas que virão acontecer na frente? Então, a nossa história ela é formada por homens e mulheres que passaram por processos e construíram a sua história no momento certo.
Então eles se prepararam e na hora que foi para acontecer ali, elas estavam prontas e as coisas aconteceram. Eu peguei bem resumido, eu peguei duas situações, que é a de Paulo, que Paulo, desde quando ele perseguia o povo de Deus, ali ele já era escolhido. E ele passou por muitos processos, ele passou por muita preparação até chegar ali e fazer todas as coisas que ele fez para o povo de Deus, em levar a palavra, em pregar o amor. Então ele passou por várias coisas até ele estar pronto para fazer o que ele tinha que fazer. Ruth, ela respeitou ali o processo e ela foi colocada no lugar de restauração. Ela foi colocada como rainha, mas ela precisou passar por aquele processo. Ela precisou se preparar para estar naquele lugar. Não foi de qualquer forma, de uma hora para outra que ela se colocou ali. E aí, se nós observarmos, eu acredito que acho que todos os irmãos estavam aqui. Sábado passado, a nossa Santa Ceia, eu acredito que Deus tocou o coração de cada um aqui. Foi um culto, foi um momento que, para ser sincero com os irmãos, há muito tempo eu não via um culto tão avivado. A gente estava animado, a gente estava glorificando, dando glória a Deus, aleluia. E aquilo foi um momento muito diferente do que a gente tinha já vivido. E eu acredito que pode ser para mim, para um dos irmãos, que aquele momento foi um momento de restauração. Que talvez aquele momento foi um momento de você virar uma chave na sua vida e falar assim: não, agora é o momento de eu mudar a minha vida. Agora é o momento de eu tomar uma iniciativa que eu estou deixando de tomar há muito tempo. Deus tem tocado no meu coração, Deus tem falado comigo e eu estou deixando isso passar. E acho que Deus tocou o coração de muitas pessoas para nesse culto falar assim: não, agora você precisa tomar uma atitude, você precisa ir para frente. E eu acredito que Deus tem falado conosco, eu acredito que nesse dia Ele falou. Talvez se não foi naquele sábado, pode ser hoje nessa palavra. Deus pode estar falando com você. Pode vir essa chave, toma uma atitude. Se você está pensando em fazer alguma coisa, se você está pensando em tomar uma atitude e falar: Deus, será que é isso? Deus está falando para você: vai em frente, continua, se prepara, luta que Deus vai te dar a vitória. E nós temos que ter sempre em mente, e eu gosto muito de falar sobre a questão da água. A água aqui nesse jarro, ela continua sendo água. Se eu colocar ela nesse copo de plástico, ela vai continuar sendo água. Se eu colocar ela num copo de vidro, ela continua sendo água. Qual que é a reflexão que nós fazemos sobre isso? A água somos nós. Não importa o lugar onde nós estivermos, não vai mudar o que nós somos. Aonde nós estivermos, Deus vai querer te usar ali naquele momento. Então, o que faz a diferença nas nossas vidas é o nosso preparo para quando as situações chegarem. Então, se você se prepara, se você está firme na palavra, se você está firme em oração, quando as situações chegarem na sua vida, não vai ser ela que vai te mudar, vai ser você que vai mudar a situação. Se um problema chegar na sua vida, não é ele que vai te desanimar, que vai te derrubar. Não, você está preparado, é você que vai resolver o problema. Então, quando nós pensamos dessa forma, não é o ambiente, não é o lugar, não é as coisas, não é os problemas que vai mudar o que nós somos. Nós temos certeza do que nós somos. Nós somos filhos do Deus, do Criador de tudo. E não vai ser essas coisas que vão desanimar a gente. Então, nós precisamos sempre estar preparados para as coisas que vão acontecer. Eu tenho duas situações que eu vou resumir para os irmãos, porque são coisas que me ensinaram muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que foi a questão da minha faculdade. Então, eu nasci na igreja, eu tenho meus ensinamentos, eu tenho as minhas crenças, e quando eu cheguei na faculdade, que os irmãos do Lorival já têm, para quem é formado, para quem ainda vai chegar na faculdade, é um ambiente, digamos que muito hostil. Então eu chegava na faculdade, nos primeiros 2, 3 meses, eu não falava com quase ninguém, eu sempre estava ali no meu cantinho.
E por diversas vezes eu passei por situações onde na sexta-feira eu estava na sala estudando, a professora dando aula e 4, 5 amigos meus mandando mensagem: ó, a gente está aqui no bar aqui em cima, ó, vem aqui, pô, sai da aula, para que você vai ficar estudando? Isso aí depois a gente estuda para a prova e a gente passa. Situações onde as pessoas, eu vou falar assim, eu trabalhava, eu estudava, meu pai sempre me ajudou muito, só que a quantia que eu tinha em mãos era a questão de pagar a faculdade e o dinheiro que era para casa. Era dinheiro para pagar a conta de luz, de água, comprar comida para casa, e era o que tinha. Eu não tinha dinheiro sobrando assim, para ficar saindo. E direto as pessoas ficavam meio que zombando, falando assim: nossa, mas você trabalha e você não tem dinheiro para nada. Você trabalha e a gente te chama para sair para comer alguma coisa, você não vai. A gente chama para sair para beber alguma coisa, você não vai. Você nunca tem dinheiro, você trabalha para quê? E aquilo eu ficava quietinho, eu ficava só, estudava no meu canto, trabalhava e o que eu tinha eu usava para dentro de casa. E hoje, graças a Deus, depois desses 4 anos que eu passei, eu tenho meu carro. Graças a Deus eu consigo pagar ele sem atrasar, nunca tive problema, por mais que às vezes aperta, sempre Deus tem ajudado e Deus sempre tem me sustentado, nunca deixou faltar nada. E hoje eu compro a minha roupinha assim, eu compro o meu tênis, e muitas dessas pessoas que me zombavam, falavam de mim durante esse processo, durante esse preparo, não chegaram até o final, porque é aquela questão que eu falei no começo, de pular etapa. Então, enquanto eu estava ali me preparando e estudando, muitas daquelas pessoas deixavam isso de lado e focavam em outras coisas. Então, na hora da prova, não estudava, não ia bem na prova. Muitos que se formaram comigo não exerceram a profissão. Eu tenho 3 amigos que são próximos, um é cabeleireiro, um está trabalhando de Uber e o outro, se não me engano, trabalha em uma empresa particular. Os 3, nenhum exerce a profissão do que estudou. Eles falam que não conseguem entrar, que não conseguem fazer as inscrições, mas como não conseguem, sendo que eu consegui? Então, possivelmente, eles pularam etapas. Eu acredito muito nisso, que pela falta de preparo, quando chega na hora de você assumir, de você tomar atitude, de você, digamos, fazer a sua história, você não consegue, porque você pulou etapas, você não se preparou para isso. Então, e mesmo quando eu me formei, eu lembro até hoje, assim que eu me formei em agosto, no final de 2018, se eu não me engano, eu fiz uma entrevista para o Colégio Dom Bosco. Era perfeito, era uma escola particular, carga completa, ia ter 36 aulas, o salário era bom. Passei por 2, 3 etapas das entrevistas que eles pediram e na última eu não passei, eu não entrei. Mas por que eu não entrei? Ali ainda eu não estava preparado para ter uma carga completa. Então Deus ele foi me preparando aos poucos dentro da minha profissão também. 2019 eu entrei na escola, eu comecei como eventual. Então o professor faltava, eu entrava na sala de aula. Então eram poucas aulas no começo, depois começou a aumentar a quantidade de aulas. Na pandemia, em 2020, eu não sabia trabalhar online ainda, só que eu também não tinha dívidas. Deus me deu 8 aulas durante o ano todo. Era o dinheiro que eu recebia e eu pagava as minhas contas, não sobrava, mas também não faltava nada. E ali Deus me preparou para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com questão de aula, videoaula, todas essas coisas. Com 8 aulas. 2021, eu nunca me imaginei trabalhando com tecnologia. Eu tenho uma carga completa. 2021 e 2022, eu tenho minha carga 2021 base completa, 2022 completa. Mas isso, metade dela trabalhando com tecnologia e metade trabalhando com educação física. Eu nunca me imaginei trabalhando com tecnologia. Eu sou curioso, eu saio mexendo nas coisas, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Em 2020, sem eu nem fazer ideia,
Deus estava me preparando ali aos poucos para eu começar a trabalhar com questões de tecnologia. Em 2021 e 2022, Ele me abriu as portas dentro dessa área, dentro da escola que é o que eu trabalho. Então Deus, Ele prepara a gente durante os processos. Ele não faz você pular etapa, nós não podemos querer pular etapas, porque Ele vai preparar a gente para na hora certa Ele honrar. E na questão da obra de Deus, de fazer a obra, eu nunca me imaginei tocando teclado. Sempre gostei de fazer barulho, que é tocar bateria, que é a única coisa que eu fiz aula. E eu nunca imaginei que eu ia tocar teclado na minha vida. Mas eu lembro que a Mariana pegou um teclado bem simples e eu ficava curiando em casa, mexendo. Aí um dia o tio foi cantar um hino aqui, aí eu peguei o teclado e falei, deixa eu tocar esse hino. Aí eu fui, tirei o hino ali, toquei de um jeito bem simples. E eu lembro que alguém gravou esse vídeo. E eu guardei esse vídeo, postei em algum lugar, eu não lembro. Quando foi no começo da pandemia em 2020, o Gabriel me mandou mensagem. Ele falou, eu e os meninos vamos fazer uma live aqui. Você não quer tocar teclado com a gente? Eu falei, mas eu nunca toquei teclado, como é que eu vou tocar teclado? Ele, não, eu vi um vídeo seu tocando teclado, você sabe tocar? Eu falei, não sei. Ele falou, não, mas tira as músicas, se você conseguir, você toca. Aí era 2 semanas, ele me mandou 10 músicas. Eu nunca tinha tocado na vida. Aí eu peguei, coloquei vídeo no YouTube, eu não sabia as notas, eu ia decorando as teclas, e aquilo foi ficando na minha cabeça, eu comecei a tocar, e aí depois eu comecei a me preparar mais. E aí eu fui e toquei com eles, as 10 músicas, sem nunca ter feito uma aula de teclado. Então, Deus, Ele faz as coisas de uma forma maravilhosa, que a gente não imagina. E hoje eu fiz 2 meses de aula, não sou nenhum cara que toca muito assim, mas eu sei me virar. E eu toco muito melhor do que quando eu comecei. E eu acredito que Deus, Ele tem me capacitado, Ele tem visto tanto de tempo que eu tiro para escutar as músicas, para dedicar a Ele. E Ele tem, graças a Deus, Ele tem me capacitado cada dia mais. Então, tudo na nossa vida é preparo. Nós precisamos nos preparar, precisamos passar pelos processos, porque Deus ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos capacitar cada dia mais. E chegando aqui na conclusão da nossa mensagem, então, o que eu tenho para falar, irmãos, é que se você sonha com algo, você planejou alguma coisa, você tem um plano, mas isso ainda não aconteceu, não fica ansioso, não fica preocupado, porque pelo que nós falamos aqui, você está passando pelo processo. Deus está te preparando, Ele está te capacitando para na hora certa o tempo chegar para você. No momento certo Ele vai te dar a sua vitória. E aí eu vi uma frase que Deus irá te dizer: este é o tempo. Você lutou arduamente até aqui e eu não esqueci do que eu plantei dentro de você. Então Deus ele está plantando as coisas dentro do seu coração, Ele está te capacitando cada dia mais. E no momento certo Ele vai falar para você: este é o tempo. E você vai saber que é o tempo certo. Lá em Jeremias 29:11 ele fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se você planejou algo, se você sonha com algo, se prepara, vai se preparando, vai passando pelos processos, porque Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe o que você precisa, e no momento certo, perante a vontade de Deus, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e continue orando pela minha vida para que Deus possa me usar cada dia mais. Amém?